Oi, povinho! Está me seguindo para a nossa aula 2. Conforme combinado, eu vou realizar as tarefas com vocês. A gente vai fazer a correção comentada. Página 218, página 223. Segura aí. Então, a página 218, a gente tem uma interpretação de texto. Essa interpretação de texto, ela está falando a respeito do caminho do Peabiru. Fala sobre a questão dos castanhar, sobre a questão dos indígenas, se houve ou não um contato entre esses indígenas, entre essas tribos, no contexto da América, não só Brasil. E também pergunta para a gente, pede para a gente fazer uma comparação entre os impactos ambientais desse estilo de vida que nós vivemos na modernidade e o estilo de vida que os indígenas levavam naquele período. Vamos lá? Primeiro quesito, porque a dispersão da castanha do Pará pode ser considerada um indício da comunicação entre diferentes povos indígenas da América. Bom, a castanha do Pará é endêmica, ela tem um determinado local. Só que observa-se que ela está bem espalhada nessa região. Observa o mapa. Tá vendo aí o mapa? Está bem espalhada. Aí o questionamento é, obra da natureza ou obra do ser humano? Segundo a legenda, essas são árvores dos castanhais. Aí o texto diz aqui simplesmente. Deixa eu pegar aqui o trechinho. Cultivo sem fronteiras. Análises científicas comprovaram que muitos castanhais, distantes às vezes até 3.000 quilômetros uns dos outros, são geneticamente idênticos e da mesma idade. Por meios naturais, a castanha demoraria milhares de anos para se dispersar em uma área tão extensa. O que significa meios naturais? Aquilo que vocês estudam em ciências, em biologia, que os animais, ao comerem depois, eles secretam, né? Eles fazem o cocôzinho lá e deixam as sementes, não é isso? Então, isso não foi meio natural. Essa dispersão dessas árvores, dos castanhais, nessa área tão extensa, ele cita aqui 3.000 quilômetros. Nossa, é muita coisa, né? Então, não foi de maneira natural. E se eu tenho várias tribos nessa área onde estão os castanhais, e a semente veio de um local, então sim, fica provado que houve a comunicação entre os diversos povos que habitavam essa região da América. Questão 2. Compare e avalie os impactos para o ambiente e para a vida humana. Deixa eu baixar aqui para eu ler. De um meio de comunicação e de transporte, como o do Peabiru, como meios utilizados pela sociedade industrial dos dias atuais. O Peabiru não é um caminhão? Ele diz aqui até o seguinte, que nos anos de 1970, cerca de 30 quilômetros de trechos remanescentes do Peabiru foram encontrados no estado do Paraná, próximos a assentamentos dos povos G. Aldeias eram interligadas por essas trilhas, verdadeiras valas, 1,4 metros de largura e 0,4 metros de profundidade, uma vala. Então, faz de conta que a gente continua andando pelo Peabiru, caminho natural, fazendo esforço físico, sem queima de combustível fóssil. Qual é o impacto disso para o meio ambiente? Rapaz, estou vendo aí só ser benéfico para o ser humano, né? Uma caminhadinha no meio da floresta, respirar ar puro, fazer atividade física, queimar caloria. Agora, comparando com o nosso estilo de vida hoje, a gente utiliza automóveis, tem uma vida bem sedentária, faz a queima do combustível fóssil. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas devido à nossa baixa produção, devido à pandemia, a gente está nesse isolamento social, o céu começou a ficar mais limpo, as cidades industriais, cidades da China, cidades dos Estados Unidos, cidades aqui do Brasil, o céu começou a ficar mais limpo. Então, imagina se a gente tivesse aquele estilo de vida de antigamente. É bem isso. Vamos para a página 223. Então, people, página 223, em relação aos povos tupi. Por que povos, people? Lembre-se, eles são tupi porque eles compartilham o tronco linguístico tupi, guarani, mas eles são nações com suas características, suas peculiaridades, mas também compartilham de características comuns. Então, cada tribo se identifica como uma nação, como um povo, um mini país. Então, sobre os povos tupi, a gente tem que dizer o que danado é que está certo, o que está errado e fazer a correção do que está errado. Letra A, eles eram caçadores e coletores?
Não praticavam agricultura? Bom, lá no texto do livro de vocês, deixa eu abrir aqui. Diz assim, ó. Terceiro pontinho. As mulheres eram responsáveis pela coleta de gêneros de subsistência, pelo cultivo de mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora, cultivo. Ou seja, tá errada essa questão, né? Eles sim praticavam a agricultura. Povinho, quando ele fala em coleta de gêneros de subsistência, ele está falando de coletar aquilo que a natureza ofereceu, tipo as castanhas, né? Elas caem do pé, eles vão lá e fazem a coleta. É bem assim, tá? Letra B. A antropofagia, ela expressava a importância da guerra para os povos indígenas? Sim, com certeza. Lembra do vídeo que eu coloquei para vocês na aula passada? A antropofagia, ela faz parte de um ritual. Você vai cozinhar, vai comer um membro de uma outra tribo que atacou a sua tribo e fez algum mal. Então, faz um contexto cultural da guerra. Letra C. Os tupi pertenciam à família linguística tupi-guarani? Pouco falada entre os indígenas? Não, ela era muito falada entre os indígenas. Esse é o erro dessa questão. Letra D. Não existia autoridade formal nas aldeias, mas os guerreiros mais corajosos, os caciques e os pajés, tinham muito prestígio? Sim, corretíssimo. Dá uma olhadinha aqui nesse quadro. Na América, a gente tinha dois tipos de estabelecimento de sociedade. Tinha as sociedades hierárquicas, que fica naquela parte da América Espanhola. Aí eu posso citar para vocês os astecas e os incas que a gente estudou na unidade passada, que foi correspondente à América Espanhola, esses povos, e eles se encaixavam perfeitamente dentro da pirâmide, lembram? A nobreza, os serviçais do imperador, enfim. Então, tinha toda uma camada social. Já aqui na América Portuguesa, a gente tem uma sociedade mais igualitária, que é justamente o que aquela questão fala. Lê comigo ali o primeiro quadrinho de sociedade igualitária. Não havia divisão social explícita. Entretanto, existiam líderes, como os caciques, como os pajés, cujo poder não era hereditário, e homens e mulheres geralmente desempenhavam atividades distintas, ou seja, não tem divisão na sociedade, e aqueles que exercem algum papel importante, que se destacam como guerreiros, caciques, acabam tendo sim alguma regalia na tribo, mas isso não passa de maneira hereditária. Segundo quesito, povinho, a primeira atividade econômica empreendida pelos portugueses na América foi a extração do pau-brasil? Letra A. Isso é uma afirmação, tá? Lembra que o que eles queriam mesmo era conseguir encontrar aqui metal precioso, porque a chegada dos europeus à América faz parte de um contexto da Europa, que é aquele período em que eles querem fazer o mercantilismo, onde eles querem fazer o acúmulo do metal precioso. Então, queriam chegar aqui e encontrar ouro. Acharam? Não. Mas acharam uma vastidão de floresta com pau-brasil. E por que o pau-brasil se tornou tão valioso para os europeus? Eu acho que vocês já sabem a resposta, não sabem? Mas vamos dar uma revisada. Letra A. Cite as propriedades que fizeram do pau-brasil um valioso produto comercial. Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui para a gente poder falar sobre o pau-brasil, tá? Então, uma das espécies mais icônicas do nosso país, aqui dá o nome para o Brasil, né, é o pau-brasil, e ela foi muito explorada durante o período do Brasil colônia para a fabricação de tinta vermelha. Né? Então, por que ela era tão buscada? Ela tem uma substância chamada brasilina, que é um dos extrativos que compõem a madeira ali, que estão impregnados no cerne, que tem essa capacidade de dar essa coloração vermelha. E ela é muito interessante, porque ela muda a sua conformação de acordo com o pH. Então, na presença de pH ácido, a brasilina ela fica alaranjada. Então, na presença de pH ácido, ela fica... Isso faz com que ela pudesse, com a mesma substância, você obtém qualquer tom de vermelho. Né? Então, vamos fazer aqui um experimento. A gente vai colocar aqui um pouco uma base de KOH na madeira. Essa base, então, deixa a madeira com uma coloração vermelho escuro, mais ou menos um ácido, no caso o HCl, ela instantaneamente vai
mudando a sua coloração para o vermelho claro. Então, povinho, o vídeo trouxe ainda de quebra uma interdisciplinaridade com química, né? Letra A. Cite as cidades que fizeram o pau-brasil um valioso produto comércio. E não tinha indústria química naquela época, século XVI. Imagina tu descobrir uma área imensa com uma vegetação que tu consegue. A cor vermelha. A cor que os papas usam. A cor que a nobreza usa. É sinônimo de dinheiro, né, meu povo? Você vai conseguir extrair esse pigmento e fazer a coloração nas roupas. Além do mais, a madeira do pau-brasil, ela tem uma acústica bem legal, ela serve para fazer aquela varetinha do violino, sabe? E para fazer instrumentos de corda também. Então, Portugal se deu bem ao encontrar aquela extensa área de Mata Atlântica aqui no Brasil com o pau-brasil. Letra B. Identifique e explique o sistema de trabalho utilizado pelos portugueses para a obtenção da madeira. Escambo, né, meu povo? A gente está sempre falando disso desde o sexto ano. Escambo é uma troca de uma coisa pela outra. Os indígenas iam fazer o quê com o dinheiro dos portugueses? Me explica. Não, né? Então, eles trocavam com os portugueses o seu trabalho de extrair a madeira, colocar nos navios, por coisas que eles não possuíam, como facas. Os nossos indígenas ainda não conheciam metal, não trabalhavam com metal quando os portugueses chegaram. Então, imagina receber um facão, mas receber uma tesoura. Então, meu people, eles recebiam tesouras, facões, facas, panelas, espelhos, contas para fazer colares, tecido. E tem muita gente que diz assim, os indígenas eram bobos, trocavam o pau-brasil, que era muito valioso, por coisas baratas, por bugigangas. Meu povo, a floresta estava ali à disposição do indígena. Ele ia fazer o que com aquela madeira todinha? Ele está recebendo em troca coisa que ele não tinha. Ele foi inocente mesmo nesse sentido? Ou ele se beneficiou? Então, vamos para terceiro quesito, pensando criticamente. Com base no que você estudou nesse capítulo e no anterior, responda as questões referentes às populações indígenas pré-coloniais. Letra A. Quais eram as diferenças entre as sociedades indígenas hierarquizadas e as igualitárias? Bom, as hierarquizadas você encontra lá na parte da América Espanhola, os nossos vizinhos, né? O México, a Bolívia, a Venezuela. E já a sociedade igualitária foi aqui na área leste, que ficou conhecida como América Portuguesa, o Brasil. Na sociedade hierárquica, tem divisão social explícita, dá para colocar dentro daquela pirâmide social, certo? Havia indivíduos com prestígio que faziam parte da elite e de menos prestígio primeiros. Já a sociedade igualitária, como a gente já tinha lido anteriormente, não havia divisão social, mas algumas pessoas se destacavam na sociedade. Letra B. Podemos estabelecer alguma semelhança entre essas diferentes sociedades indígenas? Sim, a gente pode. Eles têm a semelhança, por exemplo, na religião. Eles eram politeístas. A gente pode estar... Ele pediu uma semelhança ou uma diferença, meu povo? Me perdi. Cadê? Semelhança, correto. Então, a gente tem a questão da religião, a gente tem a questão da agricultura, baseada no milho, na mandioca, no amendoim, na abóbora. Ok? Tranquilinho até aí? Letra C. De que forma se organizava a maioria das sociedades indígenas que habitavam a região da América dominada pelos portugueses? Comentei agorinha, né? Eles funcionavam naquele modelinho sociedade igualitária, ou seja, não havia divisão social. Letra D. Relaciona as diferentes formas de organização das populações indígenas à organização colonial dos espanhóis e portugueses. Vocês acham que quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui, na América, tanto na parte dominada pela Espanha, quanto na parte dominada aqui por Portugal, eles se comportaram como? Como uma sociedade hierárquica, com divisão social bem explícita, ou como uma sociedade igualitária, não tinha divisão social, todo mundo era igual, todo mundo era dono de tudo? O que é que vocês acham? Sociedade hierárquica, né, meu povo? A gente sofre as consequências disso até hoje na nossa sociedade injusta. People, quarto quesito, observando o mapa das capitanias hereditárias. São 15 lotes que foram divididos e entregues aos donatários, só que nem todos vieram tomar posse.
Dessas 15 capitanias, 2 prosperaram, que foi a capitania de Martim Afonso de Souza, São Vicente, e a capitania de Duarte Coelho, Pernambuco. Investiram na cana-de-açúcar e deu certo. Aqui. Letra A. Com base no mapa, comente o funcionamento desse sistema administrativo. Como é que funcionava a administração? Ficava tudo na mão do capitão donatário. Ele tinha deveres e ele tinha direitos. Está aí na tabelinha, ó. Lembra que quando ele tinha o dever de conceder Sesmaria, o município de Jaboatão, onde nossa escola se localiza, foi uma Sesmaria. O sesmeiro que recebeu tinha a obrigação de colocar cana-de-açúcar e montar engenhos. Esse é o início da história de Jaboatão. Quer dizer, no período colonial, né, porque já era habitado por indígenas. Letra B. Explique a saída encontrada pela coroa portuguesa diante do insucesso das capitanias hereditárias. Povinho, só 2 frutificaram, não é isso? São Vicente, Pernambuco. Então, as outras retornaram para a mão do rei, deixaram de se chamar capitania hereditária e passaram a se chamar capitania régia, porque pertencia ao regente, ao rei. Então, people, aí, o que foi que ele fez? Ele instalou o governo geral para tomar conta dessas capitanias, para não correr o risco de outra nação vir invadir e para poder ganhar lucro também, né, com as capitanias. Letra C, cite uma semelhança e uma diferença entre o mapa das capitanias hereditárias e o mapa político do Brasil atual. Ovinho, a gente hoje, nosso país, está limitado a essa área que está aí contra Tordesilhas? Vocês sabem que não, que nosso país é muito maior. O que aconteceu é que o sonho dos portugueses sempre foi encontrar ouro, metal precioso aqui no Brasil. E quando eles não conseguiram leste do Tratado de Tordesilhas, eles queriam a parte oeste. Por quê? Porque não tinha achado do outro lado? Então, aí eles começaram a fazer a invasão e alargar as fronteiras, os limítrofes do Brasil. E hoje nós temos esse país de dimensão continental. Quinto quesito, depois que você lê o texto ele está citando para a gente 2 motivos para a governadoria geral no primeiro parágrafo, que é a descoberta espanhola de prata em Potosí, lá no México, e também porque o comércio com as Índias estava muito enfraquecido. E no último parágrafo ele cita que tinha que defender as capitanias mais fracas dos ataques de nações estrangeiras, como é o caso da França, né, que nunca aceitou o Tratado de Tordesilhas, que discordava, que dizia que cadê o testamento de Adão, que deixou essas terras aos espanhóis, então ia invadia, fazia comércio com os indígenas, o escambo do pau-brasil. Letra A, de acordo com o autor do texto, quais foram os motivos reais e imediatos para a instituição do governo geral na América Portuguesa? A descoberta de prata nas minas de Potosí, no México. Então, vamos, né? Instituir o governo geral aqui para ver se a gente descobre também. E pelo fato de o comércio com as Índias estar enfraquecendo. O que é que se comercializava com as Índias, meu povo? Vocês lembram? As especiarias, né? E também a espécie. Toda vez que eu falo especiaria, estou falando de artigos alimentícios. A canela, o cravo, a pimenta, açúcar. A gente tem outros artigos de luxo, como a porcelana, o tecido, como a seda, que só a China produzia. Então, esse comércio começou a enfraquecer, então vamos investir no Brasil para conseguir lucro. Letra B. O historiador Sérgio Buarque de Holanda associou a instituição do governo geral na América Portuguesa à descoberta de prata na América Espanhola. Qual seria um motivo possível para essa vinculação? Para em Potosí. Uma vez que achou prata lá, vamos procurar aqui também. Mencionado no texto sobre os motivos que levaram a instalação do governo geral no Brasil. Governadoria geral. Letra D. Os 3 pontos de vista citados no texto são complementares ou excludentes? Vocês acham que foi um motivo só que levou à criação do governo geral? Ou todos eles juntos? Todos juntos, né? São complementares. 6º quesito, povo vivo argumentativo. Professora, não lembro a resistência enorme que vocês têm a elaborar texto. Pesquisa, people, o que mais tem é videoaula, o que mais tem na internet é a indicação de como construir o teu texto dissertativo argumentativo. Qual o tema? Comparar Câmara Municipal, período colonial. Câmara Municipal hoje, os vereadores lá do município. Qual é o trabalho deles? Qual é a função? Ok? Cheiro,
Fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima aula.